Olá! Vamos falar dentro de pedagogia empresarial sobre um assunto extremamente interessante que é o cenário competitivo e a educação empresarial. Mas o que é isso? De onde vem essa relação? Primeiro, de uma competitividade muito grande que se estabeleceu no século XXI, com as empresas cada vez mais desejando se manter e atingir novos estágios dentro do mercado competitivo. Essa competitividade ela é o resultado da globalização dos mercados, o que significa dizer que todos passaram a vender tudo para todo mundo, e também pela inovação, pela sofisticação tecnológica, que hoje a gente pode dizer que é algo que acontece sem medidas. Isso, de alguma forma, mudou radicalmente a forma com que as empresas passaram a integrar bens e serviços, passaram a integrar e passaram a entregar bens e serviços de uma forma nunca antes feita, com um nível de qualidade e de sofisticação absolutamente inéditos. Na verdade, isso não aconteceu de uma hora para outra. É uma evolução, há um processo evolutivo da criação de novos bens e novos serviços e da integração entre eles na medida em que cada produto disponibilizado no mercado gerou uma quantidade maior de serviços, o que fez que a sociedade como um todo estivesse à sua disposição um número maior de opções. Em todas essas opções, há um traço comum, que é a inovação. A inovação, seja tecnológica, seja inovação nos procedimentos, ela fez com que surgisse um novo paradigma, o paradigma da mudança. Nós hoje podemos dizer que se tem algo que nós não podemos deixar de garantir que vai acontecer, é exatamente os processos de mudanças. Como houve processos de mudanças na forma de produzir, obviamente, isso acabou engendrando novas formas, novas necessidades para capacitar as pessoas que fazem, que produzem esses bens e serviços. Então, se nós tínhamos um modelo gerado pela Revolução Capitalista, pela Revolução Industrial, que fazia com que capacitar pessoas fosse sinônimo de adestrar para tarefas, agora, nessa nova concepção, com a inovação e com novas formas de produzir, o adestramento já deixou de ser suficiente, passando a ser agora um modelo muito mais educativo, gerando, por isso, uma evolução na forma de capacitar pessoas para prestar serviços e fabricar produtos. Resumidamente, esta nova forma de produzir, que acabou impactando em novas formas de capacitar, ela não surge de uma hora para outra e ela estabelece exatamente a competitividade empresarial no mundo contemporâneo. Essa competitividade empresarial no mundo contemporâneo, ela é o resultado de todo um ciclo, de toda uma trajetória na história das organizações. Todo esse processo evolutivo, na verdade, ele tem dois momentos. Se até o final do século XX, sobretudo até a década de 90, empresas de sucesso eram empresas onde caracterizava a propriedade de bens, de terras, recursos, equipamentos e frotas. Isso aconteceu de forma muito predominante, muito incisiva, até o final dos anos 90. Com a globalização, que caracterizou o final do século XX e início do século XXI, nós tivemos um outro cenário. Um cenário onde a evolução tecnológica contribuiu para a criação de uma nova ordem, de uma nova visão do que vinha a ser competir. Competir agora passava a ser sinônimo de fazer negócio num mundo sem fronteiras, onde acordos comerciais eram viabilizados tanto por convênios e parcerias entre países, como à distância, proporcionada pela própria evolução da internet. O que significou dizer que a distância geográfica deixou de ser um problema e passou a ser uma característica desse mercado. Mas qual é a relação que isso tem com o talento humano? Bom, nesse momento, o talento humano assume o poder. Esse talento humano, que caracteriza o final da década de 90 e o início do século XXI, ele surge exatamente no mesmo momento em que o conceito de core competence aparece no mundo corporativo. E o que significa esse conceito? Esse conceito nada mais é do que a representação do que viria a constituir o portfólio de competências de uma empresa. Quem discutiu isso muito bem foi o Michael Porter, no livro dele Estratégias Competitivas, quando ele fala que uma empresa deixa de ter patrimônio tangível para se especializar e buscar patrimônios intangíveis. Ou seja, a empresa deixa de se caracterizar por uma detentora de recursos para uma detentora de competências. Momento esse onde as empresas começam a se configurar de três formas muito distintas, de maneiras que a gente pode até dizer que elas passam a assumir três perfis bastante característicos. Quais são eles?
Primeiro, as empresas de trabalho intensivo. O que são as empresas de trabalho intensivo? Empresas caracterizadas por muitas tarefas, uma quantidade muito grande de tarefas, empresas com alto índice de produção e produtividade, uma empresa onde a sua estrutura gerencial era formada por uma hierarquia de vários níveis, é a época dos organogramas, uma época em que se produzia em massa, o objetivo era a quantidade de peças produzidas, a quantidade de serviços produzidos. É importante registrar que esse período se caracteriza muito mais pela produção de bens do que pela produção de serviços. Ainda não havia uma preocupação. Obviamente, se os serviços não eram algo tão importante, as pessoas, elas eram meras operadoras dos processos produtivos. Isso caracteriza, como nós dissemos, as empresas de trabalho intensivo. Num segundo momento, a gente começa a perceber uma migração e esse conceito de trabalho intensivo, ele cede lugar às empresas de capital intensivo. O que são essas empresas? Empresas onde nós temos um número reduzido de hierarquias, os organogramas tendem a ficar menores e, por isso mesmo, mais agilidade, tanto na transferência da comunicação como na hierarquia das decisões. Essas empresas, obviamente, incorporam mais tecnologia ao seu processo produtivo e, por isso, precisam de pessoas que não são simplesmente aquelas operadoras, são as pessoas mais técnicas. Em relação em termos de Brasil, só para a gente contextualizar esse momento, é o surgimento no Brasil das grandes escolas de formação técnica, as escolas técnicas e as escolas de formação de mão de obra industrial. Num terceiro momento, nós temos a categoria das empresas de conhecimento intensivo. O que vem a ser as empresas de conhecimento intensivo? Empresas que se caracterizam por organogramas muito mais enxutos, muitas vezes empresas onde o seu organograma é praticamente linear. Nessas empresas a estrutura se torna mais ágil, a tomada de decisão da esfera da gestão até a esfera da execução ela é mais rápida e menor. Isso significa dizer que se valoriza mais o talento humano. Valoriza mais o talento humano porque a inovação tecnológica passa a fazer parte do modus operandi da empresa e agora o foco não é mais no produto em si, não que ele tenha deixado de ser importante, mas agora o foco é nos desejos e necessidades, nas demandas do cliente. O que significa dizer que como o cliente está sempre mudando em termos de desejos e demandas, há sempre uma necessidade da empresa redimensionar a sua produção. Obviamente, nós estamos falando de um ambiente onde a aprendizagem precisava se caracterizar muito mais do que a mera produção. O capital intelectual como patrimônio empresarial. Mas qual é a relação entre capital intelectual e o patrimônio de uma empresa? O que é isso? É interessante observar que o conceito de capital intelectual, ele surge primeiro como uma consequência do que a gente pode chamar de volatilidade da economia. Mas o que a gente pode conceituar, como é que a gente pode entender o que é essa volatilidade? A gente poderia dizer que essa volatilidade se caracteriza pela facilidade com que o dinheiro, o capital, tem de migrar territorialmente, investindo em lugares distintos, em países diferentes, em função de demandas, em função de novas necessidades ou até mesmo de políticas econômicas de um país. Isso passou a acontecer em tempo real, já que se uma pessoa não precisa estar mais no lugar para poder fazer o investimento, uma empresa não precisa estar situada naquele país para poder fazer os seus investimentos. Ao clique de um mouse, é possível, passa a ser possível, fazer investimentos. Isso, por um lado, explica o conceito do capital. Mas esse capital deixa de ser financeiro, porque ele agora é propriedade de todo mundo, e migra para o que a gente pode chamar de conhecimento acumulado. Um conhecimento acumulado que passa a ser a matéria-prima para a inovação. Um conhecimento acumulado que passa a determinar o posicionamento de uma empresa em relação aos seus concorrentes, seja dentro do seu país de origem ou seja para além das fronteiras geográficas. Mas, afinal, o que é capital intelectual? Thomas Stuart, em seu extremamente interessante livro Capital Intelectual, a nova vantagem competitiva das organizações, discorre com muita propriedade sobre esse conceito. Vamos ver o que ele fala. Capital intelectual é a síntese do conhecimento de todas as pessoas em uma empresa, o que lhe proporciona vantagem competitiva por ser um ativo intangível. Dele faz parte o conhecimento da força de trabalho, treinamento e a intuição da equipe que descobre novos produtos, o know-how de trabalhadores que apresentam milhares de formas diferentes para melhorar a eficácia de uma empresa.
É a rede eletrônica que transporta informação na empresa à velocidade da luz, permitindo-lhe reagir ao mercado mais rápido que suas rivais. Como podemos observar, fica clara a ideia da migração do valor do capital financeiro para o capital intelectual como um fator capaz de diferenciar as economias e, consequentemente, as empresas. Isso fez com que o cenário da competitividade e da produção de bens e serviços no mundo se configurasse de uma outra forma. Tivemos um mosaico de outras cores e com outros tons, na medida em que o que passou a predominar não era mais a propriedade de dinheiro e muito menos a de bens materiais, e sim a do que o próprio autor chamou de portfólio de competências. Mas esse capital intelectual, ele tem características, ele assume uma identidade. A primeira característica fundamental do capital intelectual é o conhecimento. Ele passa a ser sinônimo de conhecimento, ou seja, cada profissional, cada trabalhador constrói saberes a partir do próprio trabalho e se transforma em alguém único em deter aquele tipo de conhecimento sobre aquela determinada atividade. Isso deixa, de alguma forma, isso deixa de lado a simples troca de um profissional por outro, fazendo com que cada um seja visto como único. O segundo aspecto é a informação, é a segunda característica do capital intelectual. O que significa isso? Mais do que conhecimento, a informação, a capacidade de estar informado, viabilizada agora pelo acesso aos meios de comunicação, dentre eles a internet, fez com que esse capital intelectual se transformasse em algo que pode ser desenvolvido não só na educação formal, mas também pela pessoa estar em contato direto com o mundo através dos diferentes canais de informação. A terceira característica desse capital intelectual é a propriedade intelectual. Na medida em que conhecimentos associados à informação se configura numa propriedade individual, cada um passa a ser detentor do seu próprio saber. A empresa, por sua vez, ela passa a se configurar, se nós pudéssemos representar isso como um grande cérebro, que nós diríamos que seria a inteligência corporativa, como síntese da inteligência e das capacidades de cada um. A quarta e última característica do capital intelectual é a sua capacidade de aproveitar, de absorver e se alimentar, vamos dizer assim, das experiências individuais e da experiência coletiva. Nesse momento é importante observar o quanto o profissional mais experiente passou a ter valor dessa nova configuração de empresa, deixando um pouco de lado aquela ideia inicial de que depois de certa idade a pessoa já não servia para o processo produtivo. Agora ela não só passa a servir, como passa a ser muito útil, na medida em que ela é detentora de um capital, de um potencial maior, de uma riqueza maior. Isso tudo acaba por traduzir o conceito que se chama de riqueza corporativa. Diferente do que nós falamos anteriormente em relação ao século XX, a riqueza corporativa passou a se traduzir neste acervo, neste grande cofre, nesta grande mina de competências profissionais. Essa riqueza corporativa, ela, primeiro de tudo, começou a responder diretamente pela perpetuação da empresa. Passaram a ter o passaporte garantido de continuar no jogo competitivo, as empresas que detêm um maior capital intelectual, uma maior riqueza corporativa. Além disso, não só perpetuar-se no mercado, como assumir a capacidade de se adaptar cada vez mais às tendências e às constantes mudanças, passou a ser uma característica das empresas modernas. Isso tudo, de alguma forma, traduziu o que nós poderíamos chamar de sucesso empresarial. E esse sucesso empresarial, ele ganhou uma conotação um pouco diferenciada, já que isso não significa mais que grandes corporações passam a competir com pequenas corporações. Não é mais o tamanho da empresa que define se ela está ou não está no jogo, e sim o quanto ela é ágil ou o quanto ela é lenta. E é interessante observar o quanto isso hoje está facilmente verificável nos próprios meios de comunicação, quando a gente assiste a empresas que são de tamanho menor, conquistando posições muito mais rentáveis e muito mais destacadas no mercado, em relação a empresas muito grandes que, pelo seu tamanho e pela sua magnitude, assumiram posições que levaram à perda de tempo para acompanhar a inovação tecnológica. Isso gera o que se chama hoje na literatura de negócios da economia do conhecimento. Mas o que é a economia do conhecimento? Como se caracteriza? O que é? É uma economia que se caracteriza, primeiro de tudo,
por um jogo, uma relação entre empresas capaz de fazer com que cada uma delas esteja o tempo todo conectada com tudo o que acontece consigo e com as outras, fazendo com que ela tenha um tempo de reação pequeno. Novas mudanças, novos cenários, novas demandas, automaticamente geram novas formas de produzir, novos bens e novos serviços. Se ela tem um tempo de reação menor, ela tem uma maior velocidade de adaptar-se, o que significa dizer que as empresas não adotam procedimentos, rotinas, produtos e serviços que se pretendam durar para sempre. Um conceito totalmente diferente quando se compara com as empresas do século XX. As demandas empresariais por conhecimento. Tem muito pouco tempo que o empresariado brasileiro se conscientizou da necessidade de investir em programas de capacitação profissional. Sob a perspectiva da educação, investir em educação empresarial ainda não é uma regra, ainda é exceção. As áreas que tradicionalmente respondiam e ainda respondem por isso são as áreas de gestão de pessoas. E essas áreas têm como missão proporcionar o desenvolvimento de todo e qualquer profissional que esteja dentro dessa corporação. Para quê? Para que ela se adapte às novas realidades e às novas demandas. Mas acontece que com a mudança do cenário, essas realidades passaram a ser diferentes. Então, o design dos programas de treinamento já não foi mais suficiente, já não é mais suficiente, não atende mais a essa mutabilidade empresarial. O que significa dizer que, ao invés de planejar treinamentos para a tarefa, agora as áreas de gestão de pessoas precisam se ver como promotoras de uma educação para o trabalho e uma educação no trabalho. O processo de automação crescente, que passou a prevalecer no setor produtivo em seus diferentes níveis, modificou direta e radicalmente a existência de algumas profissões e seus trabalhos. Alguns simplesmente desapareceram e outros se modificaram tão fortemente que há, cada vez mais, muita dificuldade em desempenhar algumas profissões da forma como eram feitas há apenas uma década atrás. O que significa dizer que, ao invés de serem simplesmente treinados, os trabalhadores precisavam ter sido educados no sentido amplo da expressão. Como podemos observar, a mudança na forma e na concepção de preparar pessoas, de capacitar pessoas, nos leva a uma pergunta. Ora, se já temos essa perspectiva, se já há empresas e profissionais entendendo essa necessidade, por que ainda conseguimos encontrar tanta gente despreparada atuando no mercado? Por que em nosso dia a dia, no comércio, na indústria, no segmento de serviços, somos o tempo todo atendidos por pessoas que eu imagino que cada um de nós pense assim: como será que essa pessoa consegue se manter trabalhando tão pouco preparada para fazer isso? Isso deve ter uma explicação. Pois é. Podemos dizer que essa história toda começa no ensino formal. É impressionante, estamos na primeira década do século XXI e ainda temos um ensino formal extremamente deficiente, preparando pessoas de uma forma ainda muito pouco contextualizada. E se formos analisar o próprio contexto da escola e a estrutura da escola e o próprio modelo de educação, vamos observar que mudou muito pouca coisa em relação ao final do século XIX e ao século XX. As nossas escolas ainda têm um design, desde o seu layout até a sua forma de planejar e entender a educação, seja de crianças, jovens, adolescentes ou adultos, ela ainda está muito estruturada nas mesmas bases que estruturou-se no século XX, quando se preparava as pessoas para a tarefa. E mesmo considerando a ideia de que estejamos falando de educação infantil, não podemos deixar de pensar que essa criança, ao crescer, será o trabalhador de amanhã. Então, na medida que temos uma educação que não contribui para formar o profissional que vai trabalhar na era do conhecimento, começamos a entender que vem de longe a herança da baixa qualificação. Isso significa dizer que as empresas, no dia de hoje, convivendo com o mundo real, com esse tempo real, com essa economia do conhecimento, com essa volatilidade econômica, estão encontrando cada vez mais dificuldade para desenvolver as pessoas. É muito difícil para uma empresa conseguir fazer com que todos os seus colaboradores, independente do nível hierárquico, acompanhem os programas de desenvolvimento das suas capacidades e competências. A escolaridade, de uma maneira geral, é baixa. Ainda encontramos muitas empresas que tanto o analfabetismo funcional
quanto a pouca escolaridade encontra-se associada a uma escolaridade insuficiente, o que faz com que essas empresas se vejam diante de uma situação crítica, ou seja, elas têm dificuldade de entrar na era do conhecimento, porque uma empresa não entra na era do conhecimento sozinha, ela entra se as suas pessoas, os seus colaboradores, as pessoas que efetivamente fazem com que ela aconteça, não estiverem com o pé, não estiverem preparados para assumir isso. Dessa forma, o que se configura é um grande desafio. Poderíamos dizer que o desafio das empresas nesse século é transformar conhecimento em riqueza. Nós hoje ainda encontramos empresas que, no máximo, o que conseguem ter é patrimônio físico, patrimônio tangível, quando, na verdade, o grande conhecimento, o grande capital intelectual, como o nosso colega Thomas Stuart falou anteriormente, ele ainda não está presente por conta da baixa qualificação. Isso faz com que a transformação do conhecimento em riqueza seja uma tônica no mundo corporativo. Mas como as empresas estão buscando resolver isso? É notório encontrar empresas sofisticadas, empresas tecnologicamente avançadas, seja do segmento industrial, seja do segmento de serviços, elas estão procurando resolver o problema por conta própria. E, nesse conceito, as universidades corporativas surgem como uma solução. O que é uma universidade corporativa? Poderíamos dizer que uma universidade corporativa é uma iniciativa empresarial, institucional, de criar um centro de excelência a partir da produção das próprias competências, das competências essenciais e necessárias para que as pessoas operem esta empresa, atuem nela e levem-na a cumprir a sua missão, que é entregar bens ou serviços com qualidade, custos otimizados a uma quantidade maior de pessoas dentro de um contexto globalizado. Essa produção de competências, ela já é evidentemente insuficiente atendida se forem cumpridos todos aqueles preceitos do treinamento tradicional, um treinamento que era focado na tarefa, alguém era treinado para executar uma ou mais tarefas numa perspectiva da imutabilidade. Pessoas eram preparadas para fazer a mesma coisa durante muito tempo. É muito comum encontrarmos em empresas, tanto públicas quanto privadas, profissionais que entraram para ela, passaram 2, 3 décadas e, ao se aposentar, realizavam exatamente as mesmas coisas, para as quais foram exaustivamente treinados. Esse contexto ele não se aplica em nada ao mundo corporativo de hoje. Porque muito antes de uma pessoa se aposentar ou mesmo mudar de empresa, aquele trabalho já se modificou. Dessa forma, se temos de um lado um treinamento totalmente insuficiente no conceito de treinamento, preparar para algo definido, do outro lado temos aquilo que as universidades corporativas estão buscando fazer, programas de educação continuada. O que vem a ser esse programa de educação continuada? Um contínuo de capacitações desenvolvendo diferentes habilidades, diferentes competências, uma formação que vai além da universidade, para aqueles que têm um nível superior, e que vai além dos meros cursos de formação técnica. Esta universidade, estas corporações, entenderam que ao preparar o colaborador, preparar o seu funcionário para atuar no próprio contexto da própria empresa, faz com que ele esteja numa condição de prontidão para poder acompanhar toda a inovação tecnológica e toda a modificação de cenários. Essas universidades, ao conceber esses programas, começam a perceber a necessidade de uma abordagem pedagógica, já que por mais que estejamos falando de conhecimento tecnicamente elaborado e tecnicamente aplicável, todos esses programas educacionais precisam de uma abordagem pedagógica. E nesse contexto, ao tentar colocar um viés pedagógico nos seus programas corporativos, faz sentido o espaço para o pedagogo empresarial. Essa abordagem pedagógica, ela se traduz em alguns componentes que eu diria que são essenciais. Foco no negócio. Nenhum programa corporativo, nenhum programa de qualificação profissional tem sentido se ele se afastar do negócio para o qual a empresa está destinada e aquele programa está destinado. Então, o foco no negócio é uma lente que faz com que, em nenhum momento, um programa de capacitação, de desenvolvimento, de educação corporativa se afaste do negócio ou dos negócios daquela empresa.
Estes programas, além de manterem o foco, eles precisam de algo mais. Eles precisam de mais alimentos, eles precisam de alguns nutrientes competitivos. Quais são esses nutrientes competitivos? A primeira característica desses nutrientes é a inovação. Nenhum programa de educação corporativa pode se afastar do aspecto da inovação. Inovar, trazer o novo para dentro do seu dia a dia. Então, não há como programas de educação corporativa serem desenvolvidos sem contemplar todas as possibilidades de inovação em bens ou serviços que aquela empresa está ou virá a produzir. O segundo elemento é a tecnologia. E aí as universidades corporativas se diferenciam radicalmente da escola formal. Por quê? Porque se, por um lado, leva-se muito tempo numa educação formal para trazer a tecnologia até o aprendiz, haja visto que ainda hoje você tem escolas que não têm o recurso da informática, não têm o acesso da internet ou, em muitas vezes, tem uma sala de informática, o que significa dizer que todas as outras salas são offline. A educação corporativa e as universidades corporativas, elas incorporam toda e qualquer tecnologia no seu processo de capacitação, na medida que aquela tecnologia ela passa a ser um meio para atingir resultados melhores. Obviamente, se temos inovação, temos tecnologia, o terceiro componente desses programas corporativos é a evolução. Evolução significa conceber-se continuamente, perceber-se como algo que continua num processo de crescimento e que está a todo momento disposto a mudar de direção tantas vezes quantas forem necessárias para poder cumprir a quarta característica, que é a sobrevivência. Todo e qualquer programa corporativo não pode perder a perspectiva de que está sendo concebido, está sendo viabilizado para todos como um fator de sobrevivência empresarial. Quer conhecer mais sobre o assunto? Quer aprofundar o seu estudo? Então procure e leia a obra Gestão do Conhecimento, Estratégias Competitivas para a Criação e Mobilização do Conhecimento na Empresa, de Saulo P. Figueiredo, da Quality Mark Editora. Boa leitura!